Assim como nas funções, nós podemos também falar de raízes para o polinômio, para um polinômio, aliás. E a definição de raiz para um polinômio é basicamente a mesma. A raiz será um valor para o qual o polinômio se anula. Então, se você tiver aqui, eu posso escrever assim, seja, vou colocar a opção para escrever, posso colocar assim, seja p de x um polinômio, ok, seja p de x um polinômio, então alfa, vou colocar alfa aqui, vamos colocar esse alfa decente, alfa será uma raiz desse polinômio, uma raiz, no caso de p de x, se p de alfa, colocar aqui, p de alfa for igual a zero. Ou seja, esse alfa está parecido com x, então deixa eu ajeitar, que isso significa, se o alfa for um número que eu aplicar no polinômio e der zero, então significa que o alfa será uma raiz do polinômio, ou seja, muito semelhante com funções. A diferença é que as raízes vão desempenhar um papel importantíssimo para os polinômios, que já não acontece com qualquer função, que é um papel que nós veremos com mais detalhes na próxima aula, e de decomposição, mas isso a gente vai deixar para a próxima aula. Vamos falar de alguns polinômios e como se calcula as raízes de alguns polinômios. Vou começar com o polinômio mais simples, tá? O polinômio de grau 1. Tem polinômio de grau 0 também, eu não comentei para vocês, mas toda função constante é um polinômio de grau 0. Que se você colocar aqui p de x igual a 5, por exemplo, p de x igual a 5, vou tentar fazer menor, aumentar um pouquinho aqui para não ficar muito fino. Faça p de x igual a 5, então isso aqui é um polinômio constante, é um polinômio de grau 0. Vou escrever aqui, ó, polinômio de grau 0, que não tem variável. Agora, voltando, então isso aqui é só um caso à parte, voltando ao caso das raízes, vamos ver alguns casos. O que acontece com o polinômio de grau 1? O polinômio de grau 1 é bem simples de calcular a raiz. O polinômio de grau 1 é o polinômio da forma p de x igual a x mais b. E isso a gente já viu, né, lá quando a gente estudou funções afins. É bem simples calcular as raízes de um polinômio de grau 1. Para calcular as raízes, você pega esse teu polinômio igual a zero e você isola o x. Aqui é simples isolar o x, porque basta passar o b para o outro lado e o a depois você está multiplicando, passa dividindo. Então, encontrar raízes de polinômio de grau 1 é bem tranquilo. E uma observação é que sempre terá uma raiz real. Eu vou colocar aqui como nossa OBS, observação, todo polinômio, observação importante, todo polinômio de grau 1 possui exatamente uma raiz real. Exatamente. Ou seja, sempre vai ter raiz, sempre vai ser só uma e sempre será real. É exatamente uma raiz real. Portanto, não terá nem mais e nem menos que isso. Uma raiz real. Ok.
Esse é o polinômio de grau 1. Agora, vamos falar do polinômio de grau 2. O que acontece com as raízes do polinômio de grau 2? No polinômio de grau 2, nós já trabalhamos também a parte. Ele tem esse formato aqui, ó. P de x igual a x quadrado mais bx mais c. Aqui é um x. Beleza, esse aqui é o formato do polinômio de grau 2. O polinômio de grau 2 já tem particularidades. Como a gente já analisou através do delta, nós vimos que ele pode ter apenas uma raiz real, que ele pode ter duas, que ele pode não ter nenhuma. Então, em termos de quantidade, ele possui de 0 a 2 raízes reais. Nós não estamos estudando números complexos, mas se nós estivéssemos estudando, nós veríamos que sempre tem, o polinômio de grau 2 sempre tem raiz, nem que seja complexa. Que é o caso do delta negativo, vai dar complexo, mas nós não estamos estudando. Então, eu vou colocar como observação aqui. Isso aqui eu não quero que vocês decorem, não é para decorar. Isso aqui é para compreender. Então, a questão da quantidade de raízes, a quantidade de raízes do polinômio do grau 2, deixa eu tentar lembrar o que o professor falou. Não é para tentar lembrar o que o professor falou. É compreender. Compreender o quê? Que as raízes de um polinômio de grau 2, a quantidade dela depende do delta. E a gente já discutiu isso. Nós já discutimos, vimos lá que por Bhaskara, que quando o delta é positivo, eu consigo encontrar duas raízes. Quando o delta é zero, lembre-se lá, por causa que elimina aquele mais ou menos, então você chega à conclusão que é uma só raiz. Quando o delta é negativo, aí você lembra do Bhaskara, é negativo, está dentro da raiz, não existe raiz quadrada real de um número negativo. Tá? Não tem raiz. Então, é compreender, não é decorar nada desses negocinhos aqui, ó. Tudo é compreensão. Então, uma observação é que o polinômio de grau 2, então eu vou colocar aqui para não ter que repetir, polinômio de grau 2 possui de 0 a 2 raízes reais. Guys, um outro detalhe. Sim. Observe que até agora as raízes não estão passando do grau. Então, no grau 1 tem uma raiz real, como a gente viu. Todo polinômio de grau 1, esqueci de colocar aqui. No grau 2, ele não possui exatamente duas, porque ele pode ter uma ou nenhuma, que é o caso de 0 raízes. Mas o grau 2 não tem como ter 3 raízes. Ou seja, polinômio, até agora que a gente viu, o número de raízes não passa do grau. Grau 1 tem só uma, grau 2 tem até duas. Não é exatamente duas. Tem até duas. O que significa até? Que pode ter menos. Mas você pode se perguntar, será que isso se generaliza? E a gente vai ver que sim, isso se generaliza. Todo polinômio, ele tem de grau n, qualquer grau, o número de raízes é no máximo o grau. Então a gente vai ver isso também. E se a gente contasse os números complexos, todo polinômio teria a quantidade de raízes que teria era igual ao número do grau do polinômio. Mas não se preocupe muito com essa parte não, porque a gente não vai ver números complexos. Estamos trabalhando só com os números reais aqui. Beleza? Então, já analisamos. Como é que se acha a raiz? Do polinômio de grau 1, você resolve a equaçãozinha e seja feliz. Equação do primeiro grau. O polinômio de grau 2, você pode usar o Bhaskara e também ser feliz. Acabou. Bhaskara. Tem os casos do polinômio de grau 2, que quando o polinômio aqui não é completo, que você não precisa usar Bhaskara. Tem métodos mais diretos. Mas também são simples e você resolve. O que eu quero chamar a atenção é que de grau 1 e grau 2 você tem um método que você consegue resolver tranquilamente a equação. Você consegue encontrar a raiz, você consegue raiz tranquilo. E por que eu estou falando isso?
Porque de grau 3 para cima você não tem mais essa tranquilidade. De grau 3 para cima você não tem mais fórmula, você não tem mais aquele sistema de resolver equaçãozinha igual a gente fez aqui, bem facilzinho, com o primeiro grau. De grau 3 para cima já começa a complicar. Então eu vou colocar aqui, ó, polinômio de grau maior que 3. Coloca aqui, maior que 3. Polinômio de grau maior que 3. De grau maior que 3, aí, guys, o bicho pega. Aí já tem uns negocinhos mais detalhados e a gente vai debater isso aí. Primeira coisa, polinômio de grau 3, é que ao longo dos anos, muitos matemáticos tentaram encontrar fórmulas para resolver polinômios de grau maior que 3. Se você fez uma boa oitava série, que nem eu fiz, você viu lá como resolver equações de quarto grau. Alguns tipos de equações de quarto grau. Tem um tipo lá que dá para resolver. Infelizmente, bom, pelo menos o público que nós temos recebidos ultimamente não tem vindo com uma base muito boa. Mas, se você veio com uma base boa do ensino fundamental e médio, ou pelo menos da oitava série, você já viu como resolve alguns tipos de equações de grau 4, mas não todos. Então tem um truquezinho para algum tipo de grau 4, mas não funciona para todos. E, de modo geral, ao longo de muitos anos foram se tentando encontrar fórmulas para resolver equações de grau 3 para cima. E aí o que encontraram foi uma formulazinha ou uma técnica boa para esses tipos de equações de quarto grau, que a gente chega a ver na oitava série. Encontraram também uma fórmula para achar a raiz de polinômio de grau 3, mas é uma fórmula muito estranha. Ela é tão estranha que não se utiliza. Não é que ela é estranha, ela é bem... ela é complexa do ponto de vista visual e para trabalhar, de maneira que não se utiliza ela. Ela não é uma forma clara e limpa como básica, você substitui ali e pronto. Mas, guys, de grau 5 para frente, não tem. Na verdade, de grau 4 para frente já não tem mais fórmula. E aí começou-se a suspeitar que não tinha fórmula. E ao longo da história provaram que de grau, não lembro qual é o certo, se é grau 4, 5, 7 para cima, mas eu acho que é grau 5 para cima, foi provado que não tem fórmula para resolver. Não tem fórmula. Então, como a de 3, a de grau 3, apesar de ter, a gente não usa pelo seu aspecto. Então, na prática mesmo, é como se não tivesse fórmula nenhuma para resolver polinômios de grau 3 para frente. O que isso significa? Significa que para resolver polinômio, para encontrar raízes, ok? Só um detalhe, quando eu falar encontrar raízes, às vezes eu vou falar resolver a equação, porque é muito semelhante. Que quando você tem, só para vocês terem uma ideia, deixa eu abrir um parênteses do que eu estava falando. Isso aqui, guys, é uma equação de grau 3, porque o maior expoente é 3. Mas é semelhante a encontrar as raízes desse polinômio aqui, ó. Por que é semelhante? Se você passa esse 5 para o outro lado, essa tua equação, ela vira isso aqui, ó. Ela vira isso aqui. Mas, resolver essa equação é encontrar o x, que esse negócio é igual a zero. Então, se eu quero encontrar o x que isso zera, eu quero a raiz disso, que é isso aqui. Então, resolver uma equação de polinomial de um certo grau equivale a encontrar a raiz de um certo polinômio. Por isso, às vezes eu troco o termo e é equivalente. Resolver a equação de um polinômio é equivalente a encontrar raízes de algum outro polinômio de mesmo grau. Ok? Tá, beleza. Então, voltando ao que a gente estava falando. Então, guys, na prática,
nós não temos fórmulas para encontrar raízes de grau 3 para frente. Nós não temos. E aí você se pergunta, como é que a gente faz então para nós encontrarmos raízes de grau 3 para frente? É aí que mora a nossa abordagem do nosso próximo conteúdo. Algumas coisinhas a gente já vai ver aqui, que é o seguinte. Nós, como não tem fórmulas, nós vamos buscar por técnicas. O que é técnica? O que é uma técnica? Uma técnica é um conjunto de passos, pode ser considerado um algoritmo, um conjunto de passos que você executa para alcançar determinado objetivo. Então, nós vamos em busca de técnicas. Nós vamos estudar técnicas para encontrar raízes reais de grau 3 para frente. Ou seja, não é fórmula, é técnica. Lembrando que técnica é um conjunto de passos. Então, quando a gente estudar aqui, eu não vou explicar, você faz isso e pronto. A gente vai entender, tem que fazer um processo, esse processo que faz isso, depois isso e depois passa por isso. Ou seja, é um conjunto de vários passos, ser todo um processo, será a nossa técnica. Porém, ainda mesmo com técnicas, ela não é muito eficiente. Nós veremos técnicas para encontrar raízes de polinômios de grau 3, mas são raízes bonitinhas, no máximo raiz racional. Então, as técnicas será apresentado a vocês, a gente consegue encontrar raízes de polinômios de grau 3 para frente, mais raízes racionais. E dependendo da raiz, ela pode dar um trabalhinho. Trabalhinho é nada, dá um trabalhão. Então, vai ficar de fora as raízes irracionais. E para as raízes irracionais, guys, aí já tem um pouco mais de delicadeza. Aí para isso existem outras técnicas que encontram a aproximação. E aí são métodos chamados métodos numéricos. Acho que vocês não têm mais a disciplina de cálculo numérico, senão lá vocês veriam um método. Mas em cálculo 1, dependendo da abordagem que o professor tomar com vocês, lá quando estuda o TVI, Teorema do Valor Intermediário, o próprio TVI, ele lhe induz uma técnica natural de encontrar uma aproximação para uma raiz racional. Então, depende de como o professor vai abordar o cálculo de vocês. Como a maioria está fazendo cálculo, nesse sistema à distância, é um pouco mais complicado trabalhar com essa técnica, então não sei se ele está trabalhando, eu acho que provavelmente eu não faria, eu não sei, né? Eu não sei, mas é uma coisa de cada um, porque depende de como o professor aborda a disciplina, ok? Então, é isso que eu tinha a falar para a questão de raízes. Aí tem uns resultadozinhos que a gente vai já ver, eu não sei se eu corto o vídeo agora, eu vou cortar o vídeo agora, e falo desses resultadozinhos na próxima parte, para não ficar um vídeo longo, ok? Thanks. Tem que desligar aqui, aí eu tenho que bem por aqui, vocês não estão vendo não, mas tem um comando que faz isso. Até.